Olá pessoal, meu nome é Leandro, bem-vindos ao canal. Hoje vamos fazer um review do Citizen Pro Diver BN 0158-18X, um verdadeiro diver da linha Citizen. Mas antes de falar do relógio especificamente, vamos falar um pouquinho da linha ProMaster da Citizen. O termo ProMaster foi introduzido pela Citizen no finalzinho da década de 90 e passou a ser utilizado em relógios que tinham um padrão de qualidade superior às linhas normais da Citizen e que excediam os parâmetros e as qualidades necessárias para relógios efetuarem tarefas tanto no mar, no ar quanto na terra. A linha ProMaster incluía os Altichron, os Aerochron e os Aqualands. Sendo assim, esse exemplar aqui faz parte da linhagem, né? É um descendente da linhagem dos Aqualands, que são os relógios puramente de mergulho. Então vamos ver se ele realmente faz jus a esse pedigree que lhe foi imposto. Esse Citizen BN 0158 é de fato um relógio de mergulho. Ele cumpre os requisitos da norma técnica ISO 6425. É um relógio com resistência de 200 metros de profundidade, bezel unidirecional. Nesse caso aqui, esse bezel só tem 60 cliques e a coroa rosqueável, né? Isso são os requisitos principais de um relógio para cumprir essas normas técnicas da ISO 6425 e ser um relógio de mergulho. Além disso, tem outros parâmetros, a norma é bastante extensa, né? Mas esse relógio ele é certificado pela ISO 6425 e é um relógio verdadeiramente de mergulho. As características dele, ele é todo construído em aço inox. Ele tem um acabamento aqui fosco, não é um acabamento brilhoso da caixa. Acabamento muito bonito. O detalhe do bezel também é muito bonito, que o bezel geralmente ele é todo detalhe igual em volta do bezel, né? E esse aqui não, ele tem umas partes planas, o que dá um visual diferente para esse bezel. Ele tem 44 milímetros de caixa e 49 milímetros de lug to lug. E a pulseira de 20 milímetros. Então, essas dimensões dele, esse 44 de caixa por 49 aqui de lug to lug, deixaram o relógio bem compacto. Eu até estava em dúvida do tamanho dele, e aí eu fui medir porque eu vi em alguns sites marcando que ele tem 42 milímetros. Mas não, ele tem realmente 44 milímetros de caixa, mas no pulso não parece. Parece que é menos. O relógio é bem compacto, sim. Ele também não é um relógio muito alto, apesar da resistência dele ser bem grande, né? A resistência de 200 metros. Ele também é um relógio até que fino. Então ele veste muito bem no pulso, sem parecendo um relógio menor. Muito legal. Ele tem a coroa assinada ProMaster às 4 horas, guarda da coroa, e como eu disse, a coroa
é rosqueável. O acionamento dela é bem fácil, bem tranquilo, mas você pode rosquear para aumentar a segurança debaixo d'água e impedir qualquer problema do relógio ser invadido pela água. Ele tem a pulseira em borracha sintética, é o que alguns dizem, alguns sites dizem. Uma pulseira de muito boa qualidade. Ela parece ser uma pulseira bastante resistente, com esse sanfonado. Ela parece ser uma pulseira bastante resistente, mas ela é bastante confortável. Não é uma pulseira dura que te incomoda durante o uso. Pelo contrário, é uma pulseira muito confortável, muito bem feita. Ela tem aqui uma certa textura na parte interna. Tem um fecho normal, sem fivela normal, sem nenhuma assinatura. E ela tem a tabela aqui de limites de descompressão. O fundo do relógio também é rosqueável, com todas as informações gravadas. É um baixo relevo, mas é mais uma gravação. Hoje fazem essas gravações a laser. Então ela parece ser bem superficial, assim, mas não deixa de ser um baixo relevo, né? Citizen e o EcoDrive. O EcoDrive, como vocês sabem, é a linha de relógios solares da Citizen. Eles convertem energia solar na energia elétrica, que é guardada dentro de um capacitor aqui dentro do relógio. Então, ele é um relógio movido a quartz, normal, com essa tecnologia de carregar uma bateria através da energia solar. No site da Citizen informa que quando essa bateria está completamente carregada, esse relógio funciona até 6 meses no escuro. E obviamente quando você colocar ele no sol, a bateria já volta a ser carregada, aumentando, né, quanto mais tempo ele vai ficar funcionando. O fundo é polido, diferente do restante da caixa, que é escovado, com as inscrições. Um relógio muito bem construído, muito bem construído. O PIP do bezel também é legal. Esse relógio tem um lume muito forte, um lume muito bom, um lume duradouro, que é um dos requisitos também para o relógio cumprir a norma técnica ISO 6425 de mergulho. Então, o lume desse relógio é muito legal, bonito e bastante duradouro, sim, quando está funcionando. E aí a pergunta: esse relógio vale a pena? Esse relógio aqui no Brasil hoje, novo, custa por volta de R$ 2.000, tá? Mas, levando em consideração tudo que ele oferece, por ser um relógio de mergulho que atende a certificação ISO, de uma marca tradicional como a Citizen, a qualidade da construção dele, o capricho que o relógio tem em alguns pontos, o lume, o trabalho dos ponteiros, a qualidade da pulseira, eu acho que vale. É um relógio muito bem feito, muito bem construído. Você não vê nenhuma característica dele assim que lhe salte os olhos negativamente. A legibilidade dele é excelente, o lume dele é muito bom, a resistência
a água, né, a profundidade é ótima, 200 metros, pouquíssima gente vai chegar a isso daí. Na minha opinião, o único ponto fraco desse relógio que ele peca é o bezel ser 60 cliques. Se esse bezel fosse 120 cliques, esse relógio aqui seria perfeito para as funções que ele foi projetado, né, e construído. O único defeito dele, na minha opinião, não é nenhum defeito, né? O único ponto, assim, que deixa a desejar é o bezel 60 cliques. Se fosse 120 cliques, teria sido uma mosca. Mas é um belo relógio e, na minha opinião, ele vale a pena, sim. E esse é o Citizen ProMaster BN 0158-18X. Se vocês gostaram do review, tem alguma dúvida, tem algum ponto a esclarecer, deixe nos comentários e deixe o like e se inscreva no canal. Grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.